Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por sua valiosa companhia e a mensagem de hoje, a mentira que a serpente nunca parou de contar. Essa mensagem de hoje vai abrir os nossos olhos para a verdade do Evangelho e também entender o engano que nós estamos vivendo nesses tempos. Uma frase, na sua forma mais letal, apenas algumas palavras. É certo que não morrerão. Como é que algo tão simples conseguiu quebrar a história humana e dar início a milênios de dor, confusão e morte? Essa não foi apenas a primeira mentira contada à humanidade. Foi a criação de um método, um manual de engano que, francamente, nunca saiu de moda. A mentira que a serpente sussurrou no Éden não ficou por lá. Ela só aprendeu a falar a nossa língua, a usar os nossos medos e a se vestir com as nossas ambições. Hoje, vamos desvendar essa tática e analisar como a antiga promessa de que a desobediência não tem custo real é a base para um engano espiritual que ainda hoje nos faz duvidar da justiça e da soberania de Deus. Portanto, fica comigo até o final do vídeo. Em primeiro lugar, a anatomia da primeira mentira. Para entender o poder dessa mentira, precisamos voltar à cena do crime. Em Gênesis, capítulo 3. Tente imaginar um jardim perfeito, comunhão direta com o Criador e uma única instrução clara que servia como proteção. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, menos de uma, e avisou: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Era um teste de confiança, uma chance de viver a liberdade dentro dos limites da verdade. E então a serpente entra em cena. A sua estratégia é uma aula de manipulação, executada em 3 passos mortais. O primeiro passo é a insinuação. A serpente não chega com uma afronta direta. Ela começa com uma pergunta que soa inocente, mas que está carregada de veneno. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É isso mesmo que Deus disse? Percebe a sutileza? Deus tinha dado liberdade abundante. A serpente faz a ordem de Deus soar como uma restrição cruel. O objetivo não é conseguir informação, mas plantar a semente da dúvida. É fazer a palavra de Deus parecer exagerada, talvez até um pouco irracional. A serpente quer que Eva olhe para o Deus de amor e comece a ver um déspota. O segundo passo é a contradição e a falsa promessa. Assim que a dúvida foi plantada e Eva começou a conversar com a mentira, a serpente dá o golpe. Em vez de simplesmente negar a morte, ela oferece algo mais. Ela declara: é certo que não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mentira agora está completa. A serpente não apenas nega as consequências, não morrerão, mas também ataca o caráter de Deus, oferecendo aqui um suposto benefício. E esse é o terceiro e mais devastador passo: o ataque direto ao caráter de Deus. A implicação aqui é monstruosa. Deus não está protegendo vocês. Ele está limitando vocês. Ele tem medo da concorrência. Ele não é um pai bom, mas um tirano inseguro que esconde o bem para se manter no controle. Queridos, preste atenção. Isso aqui é a essência do engano. A promessa de que você pode cruzar os limites de Deus e não só sair ileso, mas sair melhor. Essa é a promessa do diabo. Você pode pecar à vontade, você vai se dar bem vivendo no pecado. É uma mentira. E aqui nasce a ideia de um pecado sem custo, de uma rebelião com recompensa. O que estava em jogo não era uma fruta, era uma questão de soberania. E quem tem o direito de definir o que é real? Quem tem o direito de definir o que é certo? A palavra de Deus ou a nossa percepção? Ao pegar o fruto, Adão e Eva não estavam apenas quebrando uma regra.
Eles estavam declarando independência de Deus, acreditando na mentira de que poderiam ser como Deus, sem Ele. Segundo lugar, a mentira ecoando através dos tempos. Aquele método de 3 passos, questionar a palavra, negar as consequências e atacar o caráter de Deus, nunca se aposentou. Ele só se adaptou, encontrando novas formas de se apresentar em cada cultura e geração. Primeiro, o questionamento da palavra de Deus. Foi isto mesmo que Deus disse? Hoje em dia tem uma cara mais sofisticada. Em alguns círculos, ouvimos que a Bíblia é um livro antigo, escrito por homens de uma cultura ultrapassada e não podemos aplicá-la literalmente hoje. Outros sugerem que o conceito de pecado é uma construção social para controlar as pessoas. Essas ideias buscam suavizar o que a Escritura diz. A estratégia é a mesma: fazer a palavra de Deus parecer ambígua ou severa demais, abrindo espaço para que a nossa própria sabedoria se torne a juíza da verdade. Em segundo lugar, a negação das consequências. A promessa de certamente não morrerão é a espinha dorsal de muitos ensinos populares. Isso pode se manifestar, por exemplo, em certas interpretações que se assemelham a um evangelho terapêutico, onde o pecado é visto mais como baixa autoestima e o arrependimento é trocado pela autoaceitação. A ideia de um juízo divino é, muitas vezes, descartada com a frase: um Deus de amor nunca julgaria ninguém. Da mesma forma, certas abordagens do evangelho da prosperidade podem, sem querer, levar à ideia de que a fé garante uma vida livre de dor, um eco da promessa de que não haverá consequências negativas para as nossas escolhas. Finalmente, o ataque ao caráter de Deus. A antiga acusação de que Deus está nos privando do que é bom é, talvez, a mentira mais comum de todos. Ela alimenta a ideia de que a santidade é chata, que a obediência é uma prisão e que a verdadeira liberdade está em seguir os nossos próprios desejos. A autonomia como o bem mais precioso. A serpente continua sussurrando que a vontade de Deus para nós é menos divertida do que a nossa própria vontade. Ela nos tenta ver as cercas de proteção de Deus como os muros de uma prisão. Se você já percebeu que essas distorções são sutis, mas perigosas, deixe um comentário dizendo qual delas você considera a mais comum hoje. E não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas análises. Vamos lá para o terceiro ponto. Em terceiro lugar, o antídoto divino. Se o veneno da serpente é tão antigo e eficaz, existe um antídoto? A resposta, incrivelmente, é dada por Deus no mesmo capítulo da queda. No meio da maldição e do julgamento, Deus se vira para a serpente e faz uma promessa. Em Gênesis 3:15, ele declara: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta passagem é conhecida como o proto-evangelho, a primeira promessa do evangelho na Bíblia. É a promessa de que da linhagem da humanidade viria alguém que entraria em conflito direto com a serpente e suas obras. A serpente conseguiria ferir o calcanhar do descendente, uma ferida dolorosa, mas não fatal. Mas o descendente, por sua vez, daria um golpe esmagador e definitivo na cabeça da serpente. E todo o Antigo Testamento se torna a história da espera por este descendente. E o Novo Testamento declara, sem hesitar, que Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa. Ele é a verdade em carne e osso que veio para expor o pai da mentira. Na cruz, o golpe decisivo na cabeça da serpente foi desferido. Ali, a mentira de que o pecado não tem custo foi destruída. O pecado custou a vida do Filho perfeito de Deus. Ali, o caráter de Deus foi justificado. O Deus acusado de não ser amoroso demonstrou o maior amor ao entregar seu Filho. O Deus acusado de não ser justo satisfez perfeitamente sua justiça.
A vitória que começou na cruz foi selada na ressurreição, provando que a morte, o salário do pecado e a grande arma da serpente havia sido derrotada. O antídoto para a mentira não é um conjunto de regras ou uma filosofia melhor. O antídoto é uma pessoa. É Jesus. Onde a serpente trouxe a mentira que leva à morte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em quarto lugar, vivendo na verdade em um mundo de mentiras. Então, como podemos viver como pessoas da verdade em um mundo saturado pela mentira da serpente? A Bíblia nos dá uma estratégia clara. Primeiro, precisamos estar mergulhados na palavra de Deus. O apóstolo Paulo alertou a igreja de Corinto dizendo: receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da simplicidade e da pureza de sua devoção a Cristo. O engano nos afasta da devoção simples e pura a Cristo, muitas vezes começando com uma pequena distorção da verdade. A única maneira de identificar uma nota falsa é conhecer profundamente o som da verdadeira. Se não conhecemos a palavra de Deus, somos alvos fáceis. Segundo, precisamos de submissão à palavra. Não basta conhecer a Bíblia. Devemos nos submeter a ela como a autoridade final. O engano sempre começa quando deixamos que nossos sentimentos ou a nossa cultura interpretem a Bíblia, em vez de deixar que a Bíblia interprete nossos sentimentos e nossa cultura. E, finalmente, nosso foco deve estar em Cristo. Nossa segurança não está na nossa própria inteligência ou na nossa capacidade de identificar todas as mentiras. Nossa segurança está no fato de que o descendente prometido já venceu. A batalha contra o engano ainda é real, claro que é, mas o resultado da guerra já foi decidido na cruz. A mentira, certamente não morrerão, foi a promessa de autonomia sem consequências, uma oferta de divindade em nossos próprios termos. Ela prometeu liberdade, mas entregou escravidão e morte. Foi e continua sendo a mentira mais destrutiva já contada. Mas o Evangelho é a verdade mais gloriosa já revelada. Ele nos diz que sim, o salário do pecado é a morte. As consequências são reais. Mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tomou sobre si as consequências que nós merecíamos. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A serpente mente para nos escravizar, mas a verdade nos liberta. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a batalha espiritual que enfrentamos, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar aprofundando seu conhecimento na palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém?